Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a tua família. Vamos a mais um capítulo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, só para fazer aqui algumas considerações gerais sobre este livro, que nós não fizemos no início, mas podemos fazê-lo agora. Ele é o 44º livro da Bíblia e o quinto livro do Novo Testamento. Neste livro nós podemos conhecer a história do surgimento da igreja, do cristianismo e a disseminação da palavra de Cristo e dos seus ensinamentos. O autor deste livro não é identificado, mas há indícios de que Lucas tenha sido o escritor. Ao longo dos 28 capítulos, nós podemos acompanhar a história do surgimento da igreja, que se passam desde Jerusalém até o Império Romano. Além disso, vemos também que, após a sua ressurreição, Cristo continuou guiando a igreja com os seus ensinamentos através dos apóstolos. Antes de subir aos céus, ele pediu para que os apóstolos aguardassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Esse poder viria pelo Espírito Santo, para que em terra os apóstolos fossem testemunhas dos ensinamentos do Senhor. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para realizar o batismo da igreja no Espírito, selar todo aquele que crê em Cristo e instruí-los a fim de que pudessem reproduzir os ensinamentos do Senhor. Amém? Então vamos ao capítulo 27, que diz o seguinte: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Por que eles iam para a Itália? Porque Paulo apelou para César, né? E César era o imperador romano da época e certamente estava na Itália. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos, navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo,
para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenície, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, ou seja, o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Então vejam, meus amados, que o Espírito Santo falou a Paulo que a viagem ia ser difícil, terrível, né? Incômoda e com muito dano. O Espírito Santo mostrou a Paulo que a viagem ia ter muito dano material. Ele disse não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas, disse ele. Então o Espírito Santo mostrou a Paulo que a viagem ia ser cheia de danos, até para as vidas. Mas o centurião não acreditou, né? Não era servo de Deus. Também Paulo não deu muita ênfase de que aquela notícia havia sido dada a ele por Deus. E assim continuaram a viagem. E aí, na sequência, no versículo 14, diz o seguinte: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Então, o objetivo deles era seguir para a Itália, e o vento Euroaquilão era contrário. E como eles não podiam navegar contra o vento em direção à Itália, então eles deixaram que fossem levados à toa pelo vento. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ou seja, se eles tivessem ouvido o que Paulo disse, eles teriam ancorado naquele porto onde estavam, ali em Creta, e esperado passar a tempestade. Mas não, resolveram seguir em frente, o vento não deixou, e aí foram levados pelo vento, uma tempestade muito grande, não era somente um vento, era uma tempestade veemente, e no dia seguinte aliviaram o navio, ou seja, tiraram do navio as cargas, né, que estavam fazendo com que o navio ficasse pesado. Quanto mais pesado, mais difícil de navegar. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, ou seja, peças do navio que eles estavam tirando para que o navio ficasse mais leve e o vento pudesse levá-los até onde eles queriam. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Não é? Eles estavam em Creta quando Paulo avisou.
Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então o Espírito Santo estava dizendo a Paulo o que ia acontecer. Ninguém ia se perder, mas o navio ia se perder. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, o anjo disse: todos que estão contigo vão ser salvos, porque estão contigo, não vão se perder nessa viagem. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Então era noite quando eles estavam medindo essa profundidade aí. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e, alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais
uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então, conforme Paulo havia predito, instruído pelo anjo de Deus que falou com ele, o navio se despedaçou, né? Mas todos chegaram a salvo à terra, como o anjo avisara a Paulo. Deus abençoe você e toda a tua família.